Toca agora a vez ao colega André Carneiro, da Universidade de Évora, que já nos habituou a considerações muito interessantes sobre questões de fundo, de território, de ocupação de território e de exploração de vilas romanas. Vai falar-nos sobre a Vila Romana como projeto de poder da romanidade à interpretação arqueológica. Bom, muito boa tarde. Eu geralmente, quando estou em Espanha, procuro sempre falar espanhol, o que pelo menos ajuda a divertir um pouco a audiência. Neste caso aqui, como estamos nas mesas redondas da Lusitânia, e como seria impossível falar em lusitano e em latim também não seria agradável, irei falar em português, tentando falar lentamente para que seja um discurso compreensível. Queria, obviamente, agradecer a possibilidade de estar aqui. Depois de ter estado nas últimas mesas redondas da Lusitânia Mangualde, é uma honra poder voltar a fazer parte dos oradores, do painel de oradores. E nestas mesas redondas, em que de alguma forma nós hoje estamos a olhar para o passado, fazendo um balanço que nos permite refletir e, evidentemente, enunciar os novos rumos da investigação. Obviamente que pensei em trazer um domínio de trabalho em que tenho feito alguma investigação mais centrado, neste caso, no mundo rural, neste caso nas vilas romanas, partindo do contributo que os nossos antecessores nos foram deixando e, em concreto, aquele que me parece ser um marco historiográfico e que, por isso, de alguma forma, denominei como os 20 anos prodigiosos no estudo das vilas romanas da Espanha e da Lusitânia em particular, e que tem a ver com o período entre a obra de Jean-Gérard Gorges e, precisamente, uma das mesas redondas da Lusitânia, uma das publicações de atas que tem a ver com, que se centram precisamente na economia rural. O livro de Jean-Gérard Gorges, que depois iremos falar um pouco com mais calma, com mais atenção, é um documento fundador para quem procura conhecer um pouco o que eram estes sítios e a maneira como neles se habitavam, e que depois felizmente, não ficou como um documento isolado, felizmente houve vários contributos seguintes, a monografia de Maria Cruz Fernandes Castro, os trabalhos do professor Jorge de Alarcão, inventariando e sistematizando não apenas o domínio das vilas, mas as questões relativas à densidade do povoamento, que nos permitiram começar a olhar para o território e para a sociedade e para a economia de outra forma. E depois, evidentemente, que um marco emblemático para nós conhecermos em profundidade um sítio em concreto, as vilas romanas de São Cucufate, que coroavam, através da escavação, um intenso período de trabalho sobre os campos da Lusitânia, que, do lado extremanho, também teve a sua correspondência com os trabalhos de Aguilar Sáenz e Pascal Guichard, que tiveram depois outra continuidade em outros territórios da Península Ibérica e, claro, embora as mesas redondas da Lusitânia nunca tenham tratado especificamente do domínio das vilas, já tiveram duas edições dedicadas, em concreto, ao mundo rural, através dos sistemas de povoamento e da economia, da sociedade e dos seus protagonistas, e que, portanto, devem ser considerados em todo este trajetório da investigação. Bom, voltando um pouco atrás à monografia de Jean-Gérard Gorges, evidentemente que nos permitiu começar a olhar para este domínio com outros olhos, com uma mirada nova, digamos assim, nomeadamente através de vários eixos de trabalho que constituíram um contributo novo na maneira de olhar para este assunto. A questão dos critérios de identificação do que é uma vila. Jean-Gérard Gorges, inclusivamente, propôs fichas de prospecção que permitissem a quem estava no terreno ou a quem recolhesse informação começar a definir critérios para a inclusão ou a exclusão deste tipo de sítios e para, efetivamente, caminhar para a definição de uma categoria, que é uma categoria, como nós iremos ver mais à frente, sempre muito discutida, o que é uma vila, mas sobre a qual não existe consenso. Desse ponto de vista, portanto, Gorges fez uma sistematização
de critérios que funcionam, evidentemente que com questões que têm que ser avaliadas caso a caso, mas que funcionam para, pelo menos, definir, efetivamente, uma base mínima de trabalho e de investigação. Depois, aquilo que o próprio autor falou como o determinisme naturel, ou seja, há um conjunto de critérios paisagísticos de entorno que permitem que também no terreno se comecem a sistematizar e a criar conceitos operativos que nos permitam definir a relação do sítio com a paisagem e a maneira como a paisagem, e nesse aspecto o foco de Gorges era muito forte, não é? Daí a palavra determinismo, que permitissem efetivamente caminhar para um novo tipo de análise na leitura da relação espacial entre o sítio e a sua envolvente, ou inclusivamente, daí a palavra determinismo, na maneira como a paisagem envolvente condicionava a implantação das vilae no seu entorno, na sua envolvente, obviamente que, neste caso, tomando também como base os critérios definidos pelos tratados de agronomia, pelas próprias fontes clássicas. Depois, esse manancial de informação que o autor recolheu e que se materializa num catálogo que, para 1979, tinha mais de 600 sítios arqueológicos. Portanto, cobrindo de forma evidentemente desigual, mas isso tem a ver com os critérios próprios da época romana, mas cobrindo toda a Península Ibérica e permitindo, efetivamente, criar um documento de trabalho, uma base de trabalho, que, para a época, era absolutamente extraordinária, não é? E que nos permitia trabalhar de uma forma completamente mais profunda e analisando as matérias com outra substância. Mais de 600 sítios arqueológicos espalhados por toda a península, através, sobretudo, de uma sistemática inventariação de conhecimento. Finalmente, um outro eixo definidor do trabalho de Gorges, seguindo um pouco aquilo que estava a ser feito por outros autores franceses e também por alguns autores alemães, a criação de normas tipológicas e de critérios de análise arquitetónica. O que permitia, portanto, e o próprio autor reconhecia a diversidade infinita dos planos das vilas, creio que é essa a expressão que ele utiliza, mas permitia começar a perceber, efetivamente, um conjunto de dinâmicas variáveis de sítio para sítio e variáveis também ao longo da própria evolução histórica. Bom, analisando o trabalho feito nos últimos 20 anos, evidentemente que se abriram novas linhas de investigação, há novos contributos que interessa realçar, e eu, mais do que propriamente procurar fazer uma compilação sistemática, procurei definir alguns critérios mais centrados em 2 ou 3 eixos fundamentais e tentar perceber aquilo que depois do trabalho de Gorges tem sido feito. Nomeadamente, uma questão que creio que nos últimos anos, de forma ainda mais sentida, tem entrado na discussão arqueológica, é o próprio conceito definitório do que é uma vila. É uma palavra muitas vezes utilizada, até inclusivamente com o conceito de que a vila transpõe para o campo os ideais urbanos da cidade. Efetivamente, quando nós olhamos para a própria realidade da época, nós vemos que esta fronteira que nós estabelecemos entre o mundo rural e o mundo urbano, na própria época, em época romana, era muito mais difusa, era muito mais fluida. Ou seja, assim que saíssemos das muralhas urbanas, nós praticamente estávamos no meio do campo, ou pelo menos numa linha relativamente fluida, lá está, de passagem para uma realidade rural que envolvia a cidade e que estava irmanada com essa mesma cidade. Aliás, quando nós, hoje em dia, visitamos Pompeia, e assim que saímos da porta de Pompeia, a 50 metros, a uma das portas das muralhas, a 50 metros nós temos logo residências às quais nós ainda hoje designamos como vilae. Da mesma forma, esta dificuldade de definir o critério é algo que é quase transversal a todos os investigadores que se dedicam ao tema e evidentemente que eu aqui vou falar deste aspecto só de uma forma muito ligeira, porque o tempo é escasso e interessa-me também abordar outras realidades,
mas nós vemos que ainda hoje há uma dificuldade de definição em concreto do que seria a vila romana. E já vamos depois falar mais sobre isto. Evidentemente que uma vila é uma vivenda unifamiliar que está fora de uma cidade e que se dedica à exploração de um terreno envolvente, mas isso coloca-nos perante uma multiplicidade de outras realidades que existiram no mundo do campo, no mundo rural, e evidentemente também que o critério que alguns investigadores estabeleciam para a questão das dimensões, hoje em dia também já não se revela operativo, porque nós sabemos que existiam vilae com áreas de construção relativamente pequenas ou então com diversos núcleos espalhados numa mesma propriedade. E a ligação à agricultura, hoje em dia também é perfeitamente evidente que uma vila romana tinha outras valências e, inclusivamente, em muitos casos, nem sequer tinha propriamente um fundo desenvolvente, não tinha propriamente uma base subsistencial à sua volta, até porque a economia romana era uma economia muito mais complexa e muito mais direcionada para determinados nichos de mercado do que simplesmente a exploração agropecuária da envolvente da vila. Da mesma forma também, de acordo com a definição de Jorge de Alarcão, de que um achado de tecela de mosaico ou de escultura deve ser suficiente como classificarmos como vila uma estação, mas o inverso também pode acontecer, ou seja, pode haver vilae sem mosaicos. Nós hoje em dia também sabemos que existem outro tipo de sítios que têm esculturas e têm mosaicos e que não são propriamente vilae, porque a paisagem rural romana era muito mais cheia de vários outros tipos de sítios que tinham outras funções do que unicamente lugares dedicados à exploração agropecuária da sua envolvente. Portanto, o panorama é hoje em dia um panorama muito mais complexo, o que nos leva a questionar de uma forma mais crítica o próprio conceito da vila romana na sua origem. Da mesma forma, também sabemos que esta ligação ao meio envolvente, à paisagem envolvente, não é apenas feita numa lógica agropecuária, numa lógica agrícola, mas em outros critérios que têm a ver com a mentalidade e com a concepção destes sítios que em época romana existia, nomeadamente uma questão fundamental em todos os lugares, que é a relação visual com o exterior e a maneira como a parte construída, como o edificado, se liga com a paisagem envolvente, não apenas numa perspectiva determinista agrícola, mas em realidades que têm a ver com a fusão que se pretende entre a arquitetura e a paisagem envolvente, seja através de soluções que permitem, como em São Cucufate, a contemplação em planos mais elevados, através da criação de torreões ou de sistemas de contemplação, mais uma vez a palavra, sobre os territórios envolventes, ou então através da implantação do próprio sítio em zonas onde a paisagem é mais ampla, em especial nesta contemplação com a paisagem, sobre lugares que têm água, visto que a água funciona como um elemento constante e como um elemento definidor em todos estes projetos arquitetónicos. Dois casos onde não apenas existem estruturas construídas, neste caso natáceos, tanques, mas também cursos de água que permitem o prolongamento desta relação visual que se estabelece com o exterior e, inclusivamente, a passagem da água para o ambiente interior da casa, ou seja, essa fusão que se pretende entre a arquitetura e a paisagem envolvente é feita também através da importação dessa paisagem para o interior das casas. Um caso, por exemplo, muito interessante de uma vila que infelizmente nunca foi devidamente estudada, que é a Vila de São Salvador, e que teria um conjunto de compartimentos mais amplos, possivelmente com grandes janelas ou com um pórtico que permitia precisamente a relação visual com o rio que está mesmo à sua beira, não é? Portanto, a criação, não apenas a escolha de um lugar que permita a contemplação, mas a criação dentro da estrutura arquitetónica de soluções que permitam essa ligação visual. Na questão da água, é bem conhecido a criação de ambientes cenográficos, de jogos de luz, de jogos de ilusão, o caso, por exemplo, bem conhecido do Ninfeu da Quinta das Longas, onde a água tem um papel fundamental nesta articulação de um discurso, que é um discurso
com muitas componentes de caráter cultural e de caráter simbólico, e outras realidades que foram agora abordadas a propósito das casas de Conímbriga e que nós, infelizmente, na maior parte dos sítios conhecemos mal, que são a criação de ambientes relacionados com jardins, com pequenas fontes, com pequenos jogos de água, como, por exemplo, a Casa dos Repuxos, em Conímbriga, e que permitem, até através da própria utilização da água como um elemento acústico, que é um elemento harmónico e que é um elemento que transporta quem vive dentro da casa para outro tipo de cenários. Nesse aspecto, um sítio que tem sido bastante interessante de trabalhar e sobre o qual iremos falar mais daqui a pouco é o caso da Horta da Torre, onde eu tenho feito escavações nos últimos anos, mas também é bem conhecido o papel do peristilo, neste caso na Horta da Torre, mas também em Quinta das Longas e noutros sítios, o papel do peristilo como um elemento articulador da casa, não apenas servindo de elemento de comunicação para as diversas divisões, mas também pela utilização do espaço de um jardim interior ou de fontes, que eventualmente em muitos sítios teriam elementos escultóricos associados, que permitiam, portanto, criar um jogo de ilusões dentro do próprio espaço edificado. Tudo isto relaciona-se depois com a criação de outro tipo de ambientes, que são ambientes mais ligados ao Fausto e a outro tipo de encenações de caráter cultural e que têm a ver com o próprio discurso que o Dominus pretende passar, ou, enfim, o proprietário da casa pretende passar para os seus, para as pessoas que recebe. No caso da Horta da Torre, por exemplo, no Concelho de Fronteira, uma vila romana que tem sido escavada nos últimos anos, por mim próprio, por um conjunto de alunos e colaboradores da Universidade de Évora, à qual eu pertenço. Eu não pertenço ao Museu Monográfico de Conímbriga, embora tenha muita simpatia pela equipa que lá está. No caso da Horta da Torre, por exemplo, é um sítio arqueológico onde a utilização da água e dos elementos aquáticos é perfeitamente visível no jogo de relações que se estabelece dentro da grande sala, que é uma sala coroada por um stibadium que está junto a uma dupla ábside, e que seria, digamos, que o elemento arquitetónico, o espaço arquitetónico mais nobre desta casa. E o que tem sido mais curioso, não sei se dá para ver aqui assim, é que por trás desta parede existem pequenos orifícios, infelizmente muito mal conservados, e também uma comporta, vê-se, aqui assim por trás, que permitia, e que está aqui assim também, e que permitia a entrada de água dentro do próprio espaço edificado. O sítio, que está muito destruído, mas felizmente se conservou em termos de pavimentos, o sítio depois estaria guarnecido por um conjunto de painéis de mosaicos que estariam colocados nas paredes laterais e que têm também referência a elementos aquáticos, nomeadamente através da utilização da figuração de certas plantas. É uma realidade que não é nova nas vilas romanas do Império, conhecem-se mais alguns exemplos destes, nomeadamente no sítio paradigmático de Farágula, onde, no entanto, a solução da entrada de água dentro da casa, dentro do stibadium, é diferente na medida em que em Farágula e em El Ruedo, por exemplo, nós temos a solução de canalizações por baixo do stibadium que permitem, portanto, uma inundação da sala de uma forma muito mais, como é que é dizer, muito mais discreta, digamos assim. Em Horta da Torre, pelo contrário, essa água iria caindo pelas próprias paredes, o que criaria, evidentemente, um ambiente bastante mais espetacular. Bom, esta diversidade das tipologias, esta diversidade das soluções, esta diversidade da maneira como se joga com este tipo de elementos criativos, vê-se também não apenas na diversité infinie des plans, como dizia Gorges, mas na transposição desses planos para cada uma das casas. Não é? O caso de Rabassal, da Vila Romana de Rabassal, que tem também um stibadium, vê-se perfeitamente dentro da mesma casa um conjunto, a adoção de um conjunto de elementos arquitetónicos, de soluções arquitetónicas muito diversas e, em certos casos, até bastante inesperados. Portanto, desse ponto de vista, as vilas da Lusitânia têm, de facto, uma imaginação e uma criatividade que é verdadeiramente digna de nota, que já Gorges havia notado, mas que hoje em dia, com o progresso da investigação,
fica cada vez mais claro. O que depois teria repercussões dentro do discurso que se criava em cada um destes sítios e que, infelizmente, na maior parte dos casos não está conservado e que, no caso lusitano, é bem conhecido através da utilização do mármore, não apenas o mármore local, que existe nas pedreiras, nas canteras de Estremoz e de Vila Viçosa, mas do mármore importado de vários outros pontos do Império, criando programas iconográficos onde, inclusivamente, se vê como em sítios que estão numa posição periférica em relação ao Império, nós temos a criação quase de galerias onde estão representadas as principais figuras, os principais protagonistas desse mesmo Império. Tudo isto prende-se ainda com uma outra lógica e que tem a ver com a questão da cultura, da literacia, do ecumenismo cultural que, sobretudo no século IV, é verdadeiramente, enfim, espantoso, não é? Alguns textos clássicos, algumas fontes falam-nos disso. Por exemplo, Plínio o Jovem deixa-nos a descrição do seu lugar de trabalho. Sidónio Apolinário também nos fala de lugares onde se propiciava o convivium e o otium literatum, com dispositivos dentro dos espaços onde precisamente se permitia esse tipo de convívio, esse tipo de fruição cultural, e é muito tentador nós procurarmos em alguns sítios da Lusitânia esse tipo de ambientes onde, efetivamente, uma elite culta e uma elite perfeitamente inserida nos debates do seu tempo propiciava este género de ambientes, propiciavam seguramente este género de debates e de convívios. Com um conjunto de elementos iconográficos que são muitas vezes interpretados como a transposição mais ou menos acrítica de cartões e de elementos figurativos comuns, mas que, quando são olhados todos em relação uns com os outros, muitas vezes têm um conjunto de ligações e um conjunto de conexões bastante subtis e bastante coerentes entre si. Não é agora o lugar para abordar o caso específico de Torre Palma, mas é muito interessante ver como, neste sítio em concreto, todos os painéis de mosaicos têm pequenas referências que remetem uns para os outros, o que mostra como, efetivamente, a criação de um discurso iconográfico era algo que era tido, iconográfico, cultural, decorativo, mitológico, etc., era algo que era, efetivamente, tido em consideração por estas elites aristocráticas. E, evidentemente, que com uma figura tutelar que aparece muitas vezes na Lusitânia, e que, aliás, foi estudado por José María Álvarez Martínez, a utilização da figura de Orfeu nos mosaicos, em zonas concretas deste território, sendo que Orfeu é, de alguma forma, uma figura que simboliza esta ligação harmónica entre a natureza envolvente e o próprio espaço construído, a figura do homem que está em plena harmonia com a natureza que o envolve e que nós vemos em vários casos aqui na província da Lusitânia. Outro aspecto muito interessante na obra de Gorges, 1979, não é? Portanto, estamos numa fase em que o fim do Império era entendido numa perspectiva muito tradicional e muito relacionada com os textos clássicos, com a leitura muito catastrofista que os textos nos dão, não é? Nomeadamente de um território que seria submerso pelas novas vagas germânicas, mas que, curiosamente, o próprio Jean-Gérard Gorges, no seu capítulo final sobre a vida das vilae, aponta noutra direção, dizendo que existiam dados que o levavam a crer que, em certos sítios, a vida teria continuado e teria existido uma dinâmica posterior ao Império Romano. Nós, hoje em dia, sabemos que as últimas fases de ocupação nas vilas romanas têm variadas formas, uma grande diversidade, uma relativa diversidade nas suas diversas manifestações, sendo que o século V é efetivamente um ponto de viragem entre o mundo romano antigo, imperial, e aquilo que depois vem a seguir, e ultimamente com escavações cada vez mais apuradas ou com velhos dados que são analisados numa nova perspectiva da investigação, nós vamos efetivamente percebendo que o fim da vivência clássica nas vilae foi bastante mais complexo do que há uns tempos atrás se acreditava. Nomeadamente, no próprio caso da Horta da Torre,
que porventura será neste momento um dos sítios arqueológicos em Portugal onde melhor se consegue definir este conjunto de realidades, visto que têm sido encontrados um conjunto de testemunhos que permitem perceber que, efetivamente, aquele grande espaço áulico da sala, cheio de dispositivos arquitetónicos complexos, na sua última fase, que porventura nós podemos situar em meados finais do século V, inícios do VI, teve uma ocupação completamente diferente através da utilização daquele grande edifício arquitetónico para ali se colocarem cabanas e para ali ter estado uma comunidade que viveu de uma maneira completamente diferente daquilo que os predecessores romanos tinham vivido. Isto é tema, eventualmente, para um debate mais prolongado, não é? Exatamente, já estou quase a terminar. E, portanto, dizer-vos que hoje em dia, efetivamente, o mundo romano da Lusitânia, com essa grande figura tutelar que é Jean-Gérard de Gorges e com o seu contributo de 1979, tem sido um contributo aprofundado que hoje em dia é visto com outras lógicas, com outras leituras e que nos faz olhar para o mundo rural da Lusitânia com novas e estimulantes perspectivas de investigação. Muito obrigado.